sempre vida por você. Fone 3284-7107. Caro amigo internauta, você que se conecta diariamente no aquiagora.net, nós esta semana trazemos mais uma entrevista com uma personalidade aqui do município de Marechal Cândido Rondon. Vamos conversar com o vereador Hilário Hofstetter, o Hila, ele que é o atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. Vereador Hila, o senhor está completando aí, aliás, no seu segundo ano de presidente da Casa de Leis, estamos aí já com 1 ano e meio praticamente do senhor como presidente da Câmara. Que avaliação que o senhor faz desse período em que o senhor conduz os trabalhos no Poder Legislativo do município? Na verdade, nós estamos, que é um aprendizado novo, posso citar isso, que desde o princípio a gente implantou um sistema diferenciado, abriu todas as portas para todo cidadão rondonense, para que ele possa ver o que acontece na Câmara de Vereadores. Então, é claro, dentro da própria legislatura, dentro do próprio trabalho da Câmara, das sessões da Câmara também, é claro que existem as discussões de projeto, existem algumas discussões que são pessoais, mas eu acho que ela mudou e mudou bastante, isso eu posso afirmar. Vereador Ilan, nós estamos nos aproximando de um período eleitoral, novamente eleições municipais em outubro próximo, e nesse período é normal que a grande maioria aqui dos vereadores venha a ser candidato à reeleição justamente. Isso acontecendo, é fácil de prever que as discussões aqui na Casa de Leis, na Câmara, fiquem mais acalorados com o advento do período de campanha eleitoral. Como que o senhor pretende, como gestor, como administrador do Legislativo, como que o senhor pretende administrar essa situação? Nós tivemos momentos piores aqui na Câmara de Vereadores com os 9 vereadores eleitos. Então, quer dizer, já tivemos climas mais tensos. Então, quer dizer, a partir do momento quando vai se convivendo dia a dia, digamos assim, um novo dia da Câmara de Vereadores, eu acho que os trabalhos, inclusive, até as discussões, é claro, elas existem e vão sempre existir. Mas eu acho que a partir do momento que houver o período eleitoral, elas vão começar a diminuir. Primeiro porque eu acho que toda pessoa ou todo candidato que vai à busca dos votos, a primeira coisa, ele vai ficar discutindo, vai atrás do voto. É pelo menos a visão que eu tenho. Então eu acredito que daqui para frente, muitos, não é claro, mas eu acho que no período eleitoral, muitos vereadores eu acho que não vão abrir discussão, porque na verdade vão atrás do voto, que é o grande interesse principalmente, que precisam do voto do eleitor para ser eleger novamente. Recentemente, vereador Hila, foi votado aqui na Câmara o Código de Ética do Legislativo, dos vereadores de Marechal Cândido Rondon, um código que visa definir e pautar e corrigir a conduta daqueles que integram a Câmara de Vereadores. E o que a gente acompanha, para quem acompanha seguidamente as sessões da Câmara, muitas discussões tomando rumos assim que nada tem a ver com a função específica do vereador, tomando rumo de ataques de ordem pessoal, enfim. Até que ponto esse Código de Ética vai auxiliar o presidente da Câmara, que nesse momento é o senhor, a corrigir os rumos da condução do trabalho dos vereadores e o dia a dia da Câmara de Vereadores como um todo? Nós já estivemos justamente analisando toda a questão do Código de Ética, ele já foi aprovado. Então, quer dizer, agora eu vou ter que montar uma comissão justamente para avaliar cada caso. Então nós vamos fazer agora uma comissão justamente para avaliação de todos os atos que são inerentes ou que tenham discussão ou que sejam questões, aflitos particulares. Agora, é claro, todas essas questões, nós temos hoje a tribuna, que é a tribuna livre. O vereador que subir na tribuna livre, ele fazer as suas, vamos dizer, fazer das suas palavras ofensas, nós não podemos interferir em nada. Primeiro porque a própria legislação permite que a tribuna livre é espaço livre para o vereador usar e de que forma ele quiser. A Câmara, é claro, existe a questão do bom senso. Agora, cada vereador tem que agir da forma como ele achar melhor. Se existem alguns que vêm aqui e trazem justamente questões e brigas particulares, eu não posso intervir quando ele usar a tribuna. Agora, quando ele estiver no momento dele sentado, onde é que é o espaço dele, de vereador, no andamento que não seja o grande expediente que eu espaço a tribuna, aí sim eu posso intervir, posso até fazer
alguma questão relacionada ou interferir ou talvez punir também com relação ao Código de Ética. A Câmara de Vereadores, os vereadores como um todo, seguiram uma orientação, fizeram um acordo há poucos dias com o Ministério Público, definindo pela demissão de vários assessores dos próprios vereadores que compunham o quadro de funcionários aqui do Legislativo. Também foi anunciado há poucos dias a realização de um concurso público para contratação de mais funcionários efetivos. Como que está essa situação dos funcionários, desse acordo com o Ministério Público? Como que isso foi tratado, como que isso está sendo tratado aqui no Poder Legislativo? Veja bem, a proporção hoje não é só aqui em Marechal Rondon, mas é a nível do Brasil. Temos ouvido podemos até citar inúmeros órgãos de imprensa, aí olha um escândalo atrás do outro, a Câmara de Curitiba, a Câmara de Vereadores aqui, agora hoje estive analisando também até Londrina. Então, quer dizer, Marechal Rondon está andando com os pés no chão. É claro que diante disso tudo houve um acordo, um TAC, que é um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. O que ocorre? Marechal Rondon estava acima da média nacional. Então, quer dizer, o próprio TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele já determinou que hoje existe uma proporção de 1 por 1. Então, Marechal Rondon teria que ter, como tem 9 efetivos, quer dizer, 9 funcionários efetivos, nós teríamos que já ter 9 também comissionados. Então, como a gente fez aí um termo de ajuste de conduta, então a proporção nós tivemos que fazer alguns cargos que estavam faltando na Câmara, que é mais uma telefonista, um operador de som, uma jornalista, oficial legislativo, técnico em áudio e vídeo. Então, dessa forma, o que é? A gente, então, serviços que eram executados por comissionados, agora sim, vão ser feitos por concursados. Aí, é claro, a proporção nós vamos ter em torno de 15 concursados, que são efetivos, para 12 cargos em comissão. Então, quer dizer, na verdade, nós diminuímos o número de funcionários, fizemos um ajuste de conduta, justamente, porque a Câmara necessitava desses cargos. E esses cargos agora, essas funções vão ser atribuídas e feitas por funcionários efetivos. E os vereadores? Os vereadores como um todo, que tiveram seus assessores demitidos, conseguiram entender isso, entenderam essa posição que o senhor teve que tomar? Com certeza, todos os vereadores foram, que na verdade, assim, nós tínhamos, e todo mundo sabia disso, e a gente pode citar que faltavam cargos que eram exercidos, que nem eu já citei, por comissionados. Então, diante desse TAC, desse ajuste de conduta que foi feito, não foi feito com o presidente, mas foi feito em conjunto com todos os vereadores, quando o Ministério Público, o promotor nos chamou, fiz questão de levar todos os vereadores para que todos os vereadores tomassem ciência do que estava sendo conversado e também do que seria acertado. Então foi de comum acordo dos 9 vereadores que todo esse ajuste fosse feito na Câmara de Vereadores de Marechal Rondon. não é de agora, mas historicamente, vereador Ila, a Câmara de Marechal Cândido Rondon enfrenta polêmicas, enfrenta até chacotas, é motivo de chacotas por parte de pessoas da comunidade em geral, em função das diárias de vereadores e assessores. Isso voltou à tona mais recentemente, onde que novamente esse assunto foi bastante criticado na mídia, pela sociedade, enfim. Não existe alguma forma que o Legislativo possa ressarcir aquelas despesas dos vereadores e funcionários que não seja através da concessão de diárias? O problema vamos dizer assim, a grande polêmica das diárias. Veja bem, quando um vereador vem e solicita, ele tem um mandato. Aí vem a questão de cada vereador saber usar e qual é a finalidade da diária. É claro, tem alguns vereadores que buscavam para os seus assessores mais conhecimentos, mais... enfim, vereadores e funcionários, no caso, solicitavam. Eu, como presidente, eu administro os recursos da Câmara. E é claro que, para mim, dizer não para um vereador, eu não tenho autoridade para fazer isso para um vereador. Que ele tem o direito, ele foi eleito pelo povo, assim como eu também fui eleito. Mas, diante disso, eu falo bem francamente, a questão das diárias, depende de onde que você vai, a lei ela tem que ser uma. Agora, quando você põe lá quilometragem, a gente buscou todo esse parâmetro no Tribunal de Contas para verificar na própria questão do Tribunal de Contas de que forma teria que ser feito. Nós estamos fazendo um novo ajuste justamente com essa questão das diárias, porque é um decreto. E as diárias ela tem que ser via de lei. Nós estamos elaborando, teve vereadores que entraram com um pedido para alteração da lei, justamente das diárias. Tem outros vereadores que também entraram com emendas com relação às diárias. Vereador Ila, muita polêmica também se gerou
a partir dessa questão de se aumentar o número de cadeiras, de vagas para vereador, de 9 para 13 em Marechal Cândido Rondon, voltando ao que era antigamente. Inicialmente havia uma predisposição até de se aumentar o número para 13, uma vez que a lei permite isso, de até 13 vereadores, o município do porte de Marechal Cândido Rondon, porém, em função da manifestação popular, em função de movimento abaixo-assinado que ocorreram, a Câmara, os vereadores da atual legislatura decidiram, então, manter os 9 vereadores para a próxima legislatura. Esse assunto está definitivamente decidido ou pode eventualmente voltar à tona ainda? Bem, uma questão eu posso falar, se ela voltar aqui pelos 9 vereadores é uma coisa passada. Já está definido que seria 9 vereadores. Agora que tem uma questão, existem os partidos políticos que hoje ele tem, cada vereador hoje ele precisa de um partido político para se eleger. A partir do momento quando você entra numa agremiação política, você tem as regras e o estatuto que você tem que seguir dentro do partido. Se um partido vier forçar um vereador, porque existe até a própria questão, né, a fidelidade partidária. Se vier para a Câmara esse pedido dos partidos e coisa, eu falo bem francamente, eu não volto atrás. Eu fico nos 9, posso ser punido lá na frente. Agora eu não sei qual é o pensamento dos outros vereadores. Mas pelo que eu ouvi e conversei com os demais vereadores, os outros 8, seria uma coisa que todos concordariam de ficar nos 9 vereadores. É claro, pode ser num futuro bem próximo que Marechal Rondon tenha 13. Só que é uma legislação que assim, na época se criou, era 13 Marechal Rondon, caiu para 9. Se nós analisarmos Marechal Rondon com Santa Rosa, Pato Bragado, Entre Rios, quer dizer, os municípios que nos cercam, eles também são 9 vereadores. Também são 9 vereadores. Aí o que a gente ocorre? Se nós olhar a proporção de número de habitantes para Marechal Rondon e para esses municípios, Marechal Rondon está perdendo. Está perdendo. Mas é claro, em termos de recurso, com 9 vereadores e 13, teria que fazer um balanço. Mais ou menos assim, o mesmo custo com 13 vereadores. Eu seria desta forma. Aí eu até assinaria para voltar às 13, mas não nessa legislatura agora, né? Vereador Ilan, na realidade o que a gente percebe é que o Congresso Nacional jogou a batata assando na mão dos vereadores. Ele definiu que municípios podem ter até 13 vereadores, o município do porte de Marechal Cândido Rondon, mas não deixou isso muito claro, deixou para os vereadores então definir se vai ter 9, 11 ou 13. Quando teve a questão lá, principalmente a gente sabe que a Assembleia Legislativa Federal, a Câmara dos Deputados Federais, elas que aprovaram essa lei, passou pelo Senado, foi sancionado pelo presidente, e isso tudo o que ocorre? Na verdade, eles queriam resolver um problema que eles mesmos tinham criado. Porque na época, quando era 13, derrubou para 9, eles nunca se manifestaram, não, tem que ser 13, tem que ser 21, tem que ser... Aí estipularam na lei um até. Cidades até tantos mil habitantes, eles deixaram a coisa vaga. Eles deixaram ela bem vaga. Se tivesse colocado, olha, Marechal Rondon, cidade com até 50 mil, de 30 a 50 mil, o número de vereadores era 13, estaria sanado tudo isso. Só que também na lei existe um percentual de gasto, que pode ser gasto com a Câmara de Vereador. Para se ter uma ideia, Marechal Rondon teria direito a 7,5%. Então o que ocorre? Nós estamos gastando 2,8%. Bom, vereador Ilan, em nome do AquiAgora.net, quero lhe agradecer por aceitar participar desse quadro de entrevista em Conexão e deixá-lo muito à vontade para suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, talvez justamente é um novo quadro, hoje que eu aqui agora sabemos a importância justamente desse meio de comunicação que tem sido em Marechal Rondon para demonstrar tudo aquilo que acontece em Marechal Rondon. Tem notícias boas, notícias ruins, também o próprio trabalho da Câmara que é feito, e também quero falar a toda a comunidade de Marechal Rondon que a Câmara de Vereadores está de portas abertas. Todo cidadão pode vir e faço esse convite que venham assistir a sessão da Câmara. Muitas pessoas fazem as suas críticas, mas não sabem o que acontece numa Câmara de Vereadores. É claro que existem polêmicas, é claro que existem ofensas, às vezes de um vereador quanto com outro, mas eu digo assim, a grande razão é a discussão dos projetos, e é isso que tem que prevalecer, eu sempre falo. Discussões à parte, mas o projeto e Marechal Rondon em primeiro lugar. Sempre vida por você. Fone 3284-7107.